Nos destaques do Panorama de hoje, eu te conto que após uma operação da Polícia Federal, cantor Sérgio Reis está proibido de pisar na Praça dos Três Poderes em Brasília. Cidade do Rio vive hoje o maior pico de novos casos da Covid-19 desde o início do ano. E Joe Biden disse que o processo de retirada de americanos e aliados do Afeganistão é uma das operações mais difíceis da história. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta sexta-feira, dia 20 de agosto de 2021. Abra essa edição dando continuidade a um assunto que a Natália Furtado te contou na primeira edição de hoje do Panorama CBN. Ela disse que o cantor Sérgio Reis e o deputado federal Ottoni de Paula, do PSC, foram alvos de uma operação da Polícia Federal, né? E isso aconteceu porque eles convocaram a população para uma manifestação às vésperas do feriado do dia 7 de setembro e ameaçaram ministros do STF. E a PF cumpriu também mandados de busca contra outras 8 pessoas. Todas elas tinham alguma participação na convocação desses protestos. E um deles é o presidente da Associação Brasileira de Produtos de Soja, Antônio Galvão, que é suspeito de financiar esses protestos. E essa operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes após um pedido da Procuradoria-Geral da República. A PGR pediu a abertura desse inquérito contra os alvos por entender que eles estariam planejando praticar atos criminosos e violentos com agressões e ameaças à democracia. Tinha até vídeos que circulavam nas redes sociais que mostram o cantor Sérgio Reis e outros investigados convocando uma greve de caminhoneiros. E nesse vídeo eles falam em dar um ultimato ao presidente do Senado, em invadir o prédio do STF, quebrar tudo e tirar os magistrados de lá na marra. Para a PGR, essa atitude não se trata de uma mera retórica de um militante partidário, mas sim de atos que podem atentar contra a democracia e as instituições. E por causa disso, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, com exceção do deputado Ottoni de Paula, todos eles estão proibidos de se aproximar da Praça dos Três Poderes, dos ministros do STF e também dos senadores. Todos os alvos dessa operação também ficam proibidos de participar de protestos no Distrito Federal e vão ter os perfis nas redes sociais bloqueados. O deputado Ottoni de Paula ele é apontado pelo Ministério Público como um integrante do núcleo político do grupo, porque além de convocar para os protestos, o deputado já atacava ministros do STF nas redes. Mas mesmo depois da operação, ele disse que não vai recuar 1 milímetro. 1 milímetro dentro do que a democracia me permite. Se alguém pensa que eu vou deixar de falar o que penso, se alguém pensa que eu vou deixar de ter a mesma postura que eu tenho, eu não vou deixar de ter. Aí alguém poderá dizer, mas você acha que pode ser preso? Não, eu não fiz nada para ser preso. Entre os alvos da operação há empresários e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Um deles é Alexandre Petersen, do movimento Coalizão Pró-Civilização, que tem recebido transferências bancárias via Pix em nome do site Brasil Livre para financiar essa paralisação. Segundo a PGR, os protestos estariam sendo bancados por particulares e patrocinados pela AproSoja. O ministro Alexandre de Moraes, então, determinou o bloqueio dessa chave de Pix que é usada para receber esses recursos. E os outros alvos seriam os responsáveis por montar as caravanas e intermediar os contatos com os políticos. O presidente Jair Bolsonaro ele não comentou essa operação, mas ele voltou a defender que as pessoas estejam nas ruas no dia 7 de setembro. Estamos aqui na esplanada, pretendo usar a palavra
não é uma palavra de ameaça a ninguém. Estaremos em São Paulo fazendo a mesma coisa. Pode ter certeza, vamos ter uma fotografia para o mundo do que vocês querem. Eu só posso fazer alguma coisa se vocês assim o desejarem. Já o vice-presidente Hamilton Mourão disse que essa operação ocorreu dentro do devido processo legal. Bom, ainda nessa decisão, o ministro Alexandre de Moraes disse que os direitos à manifestação e à greve não são absolutos e ilimitados e não podem ser usados como um verdadeiro escudo para práticas ilícitas e criminosas. Moraes classificou as condutas de antidemocráticas e que elas não podem ser praticadas para solapar a democracia. Por enquanto, as defesas de Sérgio Reis e de Antônio Galvão, presidente da AproSoja, ainda não se manifestaram. Mas em uma nota divulgada nesta semana, a associação disse que não financia e nem incentiva invasão ao STF ou a qualquer ato de violência contra as autoridades. Sabe quem está com um cargo novo? O ex-presidente da Câmara e deputado federal Rodrigo Maia. Hoje ele assumiu a Secretaria de Projetos e Ações Estratégicas do governo de São Paulo. E o governador João Dória criou essa secretaria para ser responsável por acelerar as parcerias público-privadas, as privatizações e as concessões estaduais. E segundo o governador, a escolha de Maia não foi política, e sim foi motivada pela interlocução do deputado com o setor privado e também pela articulação dele na aprovação de temas como a reforma da Previdência e a PEC do teto de gastos no período em que ele foi presidente da Câmara. A motivação do convite ao deputado Rodrigo Maia é a formação de um secretariado focado na gestão. Por isso, ele não é o secretário de assuntos políticos, nem de ações políticas. Ele é o secretário de ações estratégicas. E a prioridade, conforme já mencionei aqui, é para os programas de desestatização do governo liberal do governo do Estado de São Paulo. Rodrigo Maia está sem partido desde junho, quando ele foi expulso do DEM por ofensas ao presidente do partido, ACM Neto. E mesmo com esse cargo de hoje, Maia disse que vai se candidatar novamente no ano que vem a deputado federal pelo Rio de Janeiro e que vai se manter alinhado ao prefeito do Rio, Eduardo Paes, sinalizando aí que ele deve ir para o PSD. Rodrigo Maia também aproveitou para demonstrar um apoio à candidatura de João Dória para a presidência da República, dizendo que é preciso apoiar um único projeto político para o ano que vem para evitar a reeleição de um governo autoritário. Então, o meu movimento político também, governador, é para deixar claro que está na hora da gente construir um caminho. E nada mais importante na política do que aquilo que é natural. E o natural, nesse momento, é o fortalecimento, não apenas do seu nome, mas daquilo que São Paulo representa para o Brasil e para todos os estados. Uma curiosidade que aconteceu hoje em relação a essa nomeação de Rodrigo Maia é que ele disse que a privatização da Sabesp, que é a Companhia de Águas e Esgotos de São Paulo, é uma prioridade da gestão dele. E essa fala aí de Rodrigo Maia fez com que as ações da Sabesp no mercado disparassem 11%. E depois aí de causar no mercado financeiro, o governo de São Paulo se retratou e disse que Rodrigo Maia vai acompanhar os estudos que já estão em andamento para depois decidir se de fato privatizar a companhia é a melhor solução mesmo. Agora é momento de falar sobre a pandemia e você deve ter percebido que essa semana inteira eu tô falando sobre a situação do Rio de Janeiro, né? E não é à toa, porque a cidade do Rio vive hoje o maior pico de novos casos da Covid-19 desde o início de 2021. E a variante Delta, é claro, é o principal agravante. Isso foi o que mostrou a nova edição do boletim epidemiológico da Prefeitura do Rio, que foi divulgada hoje pela manhã. E para você ter uma dimensão, apenas no mês de julho, 53,7% das infecções da cidade aconteceram pela variante Delta, enquanto que 45,3% aconteceram pela variante Gama, que é um pouco mais antiga. Sobre isso, o prefeito
prefeito Eduardo Paes comentou essa situação e reiterou que o número de morte pela doença na cidade ainda não acompanha a velocidade das infecções. Mas ele destacou que o momento é de alerta. Traduzindo aqui, nunca antes, no ano de 2021, nós tivemos tantas pessoas com Covid na cidade do Rio de Janeiro como nesse momento agora. Esse é um dado relevante, acho que todos nós que vivemos aqui na cidade do Rio de Janeiro percebemos isso. Eu, pessoalmente, nunca vi tanta gente com Covid no meu entorno como eu estou vendo nesse momento. Esse dado é muito preocupante, né? Nós temos aí a variante Delta, da metade, não é isso, Daniel, dos casos que acontecem na cidade. Felizmente, nós ainda temos uma queda no número de óbitos. Então, o que a gente está chamando a atenção aqui hoje é isso. Não podemos permitir que esses casos, que eles se agravem e terminem em óbito. E a preocupação com os casos graves da doença entre os idosos também tem crescido na cidade. 286 idosos que já poderiam ter se vacinado precisaram ser internados nos últimos 30 dias. E o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, apontou que parte desses idosos não tomou nenhuma dose ou apenas receberam uma única aplicação da vacina contra a Covid enquanto eles já estavam aptos para isso. E como o caso de idosos infectados está aumentando, o prefeito Eduardo Paes pontuou que a prefeitura está avaliando desacelerar a vacinação dos adolescentes e também a antecipação da segunda dose para priorizar justamente a terceira dose nos idosos. Ele também voltou a cobrar do Ministério da Saúde o envio de mais doses e confirmou que a prefeitura vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal para que a cidade continue recebendo doses da vacina regularmente. Eu quero deixar bem clara a posição da prefeitura. Nós preferimos fazer a terceira dose das pessoas mais velhas do que antecipar a segunda dose dos mais jovens. Nós vivemos aqui a nossa realidade. Por exemplo, nesse momento a gente é epicentro da variante Delta e, portanto, nós queremos ter garantida a possibilidade de tomar as decisões aqui de acordo com a nossa realidade. Então, nosso objetivo é garantir que nós possamos desenvolver com tranquilidade o programa de imunização, sempre em parceria com o Ministério da Saúde, Procuradoria-Geral do município deve estar entrando com esse pedido hoje junto ao Supremo Tribunal Federal. Por causa do aumento de casos, todos os bairros da cidade continuam sob o risco de alto contágio pelo coronavírus, sem qualquer regressão nas medidas restritivas que estão em vigor atualmente. Em Minas Gerais, a Prefeitura de Belo Horizonte fez uma reunião hoje com a administração do Mineirão e dirigentes de Cruzeiro, Atlético e as demais entidades esportivas. E as regras sanitárias para a participação de torcedores nos jogos foram enrijecidas. A presença, por enquanto, da torcida está mantida, só que na parte interna do estádio vão ser reforçados os meios de comunicação com orientação para os torcedores, como avisos sonoros e também agentes do Mineirão para que os torcedores mantenham o distanciamento social e usem as máscaras. Também foi acordado que o Mineirão vai fazer um monitoramento dos torcedores após as partidas, então eles vão fazer um rastreamento de casos se houver a confirmação de algum caso da Covid-19. Ontem eu te contei aqui que o prefeito Alexandre Calil criticou o que aconteceu no jogo entre Atlético e River Plate na quarta-feira. Ele ficou bem irritado com as cenas de aglomeração e desrespeitos aos protocolos que foram vistos na partida. Na próxima segunda-feira vai ser feita uma nova reunião para avaliar os jogos que vão ser realizados no Mineirão. E a avaliação vai ser apresentada ao Comitê de Enfrentamento à Covid para definir se vai ter alguma alteração na liberação de público nos estádios. Só que eu tenho uma coisa para te falar. A liberação de hoje parece que vai dar ruim, porque milhares de torcedores do Cruzeiro que pretendem participar presencialmente do jogo de hoje à noite contra o Confiança fizeram um teste que não é o exigido pela prefeitura. Porque para entrar no estádio é preciso apresentar o resultado negativo do teste do tipo RT-PCR ou aquele teste rápido de antígeno. Os dois coletam aquela secreção nasal da faringe, sabe, com cotonete, que é bem chatinho de fazer. Então, tem que fazer esse teste para entrar no estádio. Mas a torcida Máfia Azul do Cruzeiro promoveu um mutirão entre ontem e hoje com um teste rápido de coleta de sangue.
E a nossa reportagem da CBN recebeu essa denúncia e foi lá hoje de manhã até o local do mutirão e realmente constatou que esse era o tipo de teste oferecido. Sobre isso, a gente ouviu o infectologista do Comitê de Enfrentamento à Covid da Prefeitura de Belo Horizonte, o Naí Tupinambás. E ele explicou que esse teste identifica apenas se a pessoa teve Covid recentemente, ou seja, não pode dizer se o torcedor está ou não com a doença naquele momento. O teste que a gente está usando para permitir a entrada no campo de futebol é o teste rápido de antígeno. É o teste que detecta pedaços dos vírus, né? O vírus está presente naquela secreção. Ou então o teste de RT-PCR. Todos os dois são testes que fazem com material da secreção do nariz ou da orofaringe. O teste de sangue também pode ser teste rápido, ele não permite a entrada, né? Porque o teste de sangue detecta o anticorpo que se produziu contra o vírus, ou seja, ele só fica positivo depois de 10, 14 dias. Então ele não é útil para esse tipo de evento. O grande atrativo desse tipo de teste de sangue é o preço, porque enquanto o PCR pode custar cerca de R$300 e os testes de antígeno R$150, a coleta de sangue que foi oferecida pela Máfia Azul sai por R$25. Depois do contato da CBN, a Prefeitura de Belo Horizonte enviou uma equipe da Vigilância Sanitária até a sede da torcida e interditou o espaço. Só que detalhe, são esperadas 18 mil pessoas no jogo de hoje. Aí a gente vai ver o que vai acontecer depois. Vacina sim. No Vacina Sim de hoje, eu te conto que o Ministério da Saúde passou a disponibilizar ao público uma plataforma para acompanhar o processo de recebimento, controle de qualidade e envio dos lotes das vacinas contra a Covid-19. Essa plataforma, na verdade, é uma tabela no site Localiza SUS, onde é mostrado o status de cada etapa que envolve o recebimento e também a distribuição da vacina aos estados e municípios. E por que isso é importante? Porque essa medida foi tomada após aquela queda de braço entre o governo de São Paulo e o Ministério da Saúde em relação a quantias de doses da vacina enviadas. Você deve se lembrar que o governador João Dória chegou a falar que o Ministério da Saúde estava retendo doses no centro de distribuição do governo federal em Guarulhos. Só que aí, depois disso, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, convocou a imprensa hoje para uma visita a esse centro de distribuição. E lá foi feita uma apresentação do passo a passo de como é que funciona o processo desde a chegada das vacinas contra a Covid até a liberação para distribuição aos estados e ao Distrito Federal. E Marcelo Queiroga aproveitou essa visita para falar que os governantes que estão entrando na justiça para receber vacinas deveriam parar de criar confusões e começar a trabalhar em conjunto com o Plano Nacional de Imunização. Não observamos necessidade de se recorrer à justiça. Estados e municípios vacinando adolescentes e outros estados ainda vacinando indivíduos com 30 anos. O Brasil é um só povo, é uma só nação e o Ministério tem que garantir cuidado. Em vez de ficar fazendo essas confusões, devia trabalhar em parceria com o Ministério da Saúde para acelerar de maneira justa a vacinação no país. O diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Ridalto Lúcio Fernandes, disse que o governo federal precisa cumprir uma série de requisitos de segurança e controle de qualidade antes de distribuir essas vacinas, o que justifica a presença de lotes que ainda estavam armazenados no centro de logística. Ele disse também que os estados não possuem uma capacidade logística de armazenamento de grandes quantidades de imunizantes. Na apresentação foi explicado que após chegar ao país, as vacinas importadas passam primeiro por uma checagem de frascos e análise da temperatura de armazenamento. Depois, elas passam por um controle de qualidade que é feito pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. E na sequência, a Anvisa precisa aferir e liberar as vacinas antes de começar o planejamento dos voos pré-distribuição aos estados e Distrito Federal.
Então essa é uma operação bem complexa, mas o Brasil sabe fazer isso muito bem por causa do SUS. Nesse momento, há 2,5 milhões de doses no centro de logística que estão prontas para serem entregues. O Ministério da Saúde prevê receber ainda nesse mês de agosto, no total, 68.800.000 doses de vacina. Outros 62 milhões são esperados para o mês de setembro. Na economia, o relógio está correndo rápido hoje em Brasília, porque o presidente Jair Bolsonaro tem até hoje, 11h59 da noite, para decidir se vai vetar ou não o fundo eleitoral. Só que nos bastidores, segundo o jornal O Globo, o presidente vai vetar o aumento do valor do fundo eleitoral. Você deve se lembrar que ele foi aprovado pelo Congresso e passou de 2 bilhões para 5,7 bilhões de reais. E depois de vetar essa proposta, o Palácio do Planalto deve enviar ao Congresso um projeto com o valor da eleição passada que vai ser corrigido pela inflação. Então essa correção dos 2 bilhões da eleição passada deve ser feita no projeto de lei orçamentária. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em alta de 0,76% aos 116.053 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,77%, cotado a R$ 5,379. Já o euro fechou o dia com uma desvalorização de 0,55%, cotado a R$ 6,295. No cenário internacional, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o processo de retirada de americanos e aliados do Afeganistão é uma das operações aéreas mais difíceis da história. Ele garantiu que as forças americanas têm a capacidade de concluir essa missão e que todas as pessoas em situação de risco vão ser retiradas do país. Joe Biden também aproveitou para alertar que os Estados Unidos estão em contato com o Talibã e que qualquer ataque ou ação que dificulte o processo vai ser respondido pelas tropas americanas. Ele falou também que a prioridade agora é resgatar jornalistas e mulheres. E por que jornalistas? Porque o grupo matou hoje a tiros o parente de um jornalista que trabalhava para a Deutsche Welle no Afeganistão e era procurado por esses militantes. Um outro familiar do jornalista ficou gravemente ferido e vários conseguiram fugir, segundo a Deutsche Welle, que não informou a nacionalidade das vítimas e também não revelou a identidade do profissional. A única coisa que se sabe é que atualmente ele mora e trabalha na Alemanha e não estava no Afeganistão. A Deutsche Welle disse também que os talibãs foram à residência de pelo menos 3 jornalistas da emissora alemã. Calma que ainda não acabou, tem a Rádio Sucupira, vamos ouvir? Vote em quem você confia. Vote em seu amigo, esteja ele em que partido estiver. A volta das coligações é legítima. É o direito que você tem de coligar com outro partido da mesma ideologia. Gente, mas claro que isso é só roupa de domingo. Mas eu receio que as pessoas menos informadas interpretem erradamente. Que os candidatos podem ser de vários partidos, mas o que importa é que eles sejam conhecidos, amigos. Muitas vezes na coligação você vota em um partido, elege o outro sem saber qual será a defesa em qualquer parlamento. Por isso a coligação no Brasil, com tamanha sopa de letrinhas de partidos que existe, não abre possibilidade de estabelecermos uma democracia sólida, forte. Em lugar nenhum está escrito que os candidatos têm que ser todos do mesmo partido. E agora o que nós estamos propondo? A volta das coligações. É realmente retroceder, isso é passado. E vai-se por água abaixo a vinculação. Pra frente, Sucupira! Rapaz, isso aqui foi impresso também uma gráfica? Mesmo tipo, mesmo papel. As mesmas pessoas. Tá na cara, né, dona Chico? Mas só um perito poderá dizer com certeza. Então essa falsificação foi feita após o envio dos documentos por seu pai à presidência da República. Sim, senhor. Foi feita após. Peraí.
O que vocês me dizem disso, hein? Eu achei irresponsável ter sido falado, ser atribuído ao Tribunal de Contas da União essa informação. E agora a dona delegada não vai poder dizer que não tem uma pista, né? Pelo menos um desses materiais nós sabemos de onde provém, do prefeito. Olha, nós não temos dúvida, a partir de vosso depoimento, que o senhor presidente da República incorreu no crime contra a fé pública constante no artigo 297 do Código Penal, que diz: falsificar, no todo ou em parte, documento público ou alterar documento público verdadeiro. Mas isso não prova que ele tenha feito as outras coisas. Olha, e pra mim, o Coronel Odorito é um cidadão acima de qualquer suspeita. Você estava procurando uma justificativa para o presidente da República. E eu não sei quem lhe pediu para você fazer isso. Tenho certeza, servidor Alexandre, que isso não nasceu da sua cabeça. Você fez um desserviço à nação brasileira. É com a alma lavada e enxaguada na indignação que me dirijo ao povo de Supira para declarar que os heresistas falsificadores serão descobertos e punidos da conformidade da lei. Senhor prefeito, o senhor tem alguma ideia de quem possa ter feito isso? Ô Augusto, será que eu tô nesse bolo aí, Augusto? Se bobear, eu tô nesse bolo aí. As falas do bem-amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação é de Paulo Gracindo. A edição é de Carlos Mesquita e Cláudio Antônio. Panorama CBN. Agora sim, eu vou ficando por aqui em mais uma edição do Panorama CBN, mas segunda-feira eu tô de volta. O roteiro de hoje foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. Não se esqueça que segunda-feira tem a primeira edição do Panorama CBN com a Bianca Santos, que vai voltar das férias, hein? Eu espero. Beijos pra você, bom final de semana, bom descanso e até segunda.